Olá, amigo do Gran Cursos Online. Eu sou o professor Carlos Mendonça, nossa matéria, Lei Orgânica do Distrito Federal. Esta é a nossa segunda aula. Na primeira aula, nós vimos os 13 primeiros artigos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nessa primeira parte, tratamos da organização do Distrito Federal, normas gerais, disposições gerais, vimos como é que se cria a região administrativa, vimos os fundamentos, vimos valores fundamentais, vimos objetivos prioritários. Na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento à matéria e vamos começar a partir do artigo 14, que fala da competência do Distrito Federal. Como nós já assentamos na primeira aula, o DF é um dos entes federativos da República Federativa do Brasil. Já que o país é uma federação, um assunto de extrema importância, sempre cobrado em concurso público, é a repartição de competências. Tema que é tratado na Constituição e também na Lei Orgânica do Distrito Federal, a partir do artigo 14. Bom, segundo a Constituição, o Distrito Federal ele vai reunir as competências de Estado e também as competências de município. É isso que você encontra no artigo 14 da LODF. Então, o Distrito Federal, por sua posição singular, por essa natureza híbrida, ele exerce tanto as competências do município quanto as competências de um Estado. Mas na Lei Orgânica do Distrito Federal, as competências elas serão divididas da seguinte forma. Dá uma olhada aqui no quadro. Competências do Distrito Federal. Uma competência privativa, do DF, tem também a competência comum com a União e, por fim, a competência concorrente para legislar com a União. Essa competência privativa, ela está no artigo 15 da LODF. É uma competência para fazer. A competência comum também é uma competência para fazer. Já a competência concorrente com a União é para legislar, tá? Legislar. Então, o DF possui 3 competências. Uma que é privativa, só do Distrito Federal, uma outra que é comum com a União e, por fim, uma competência concorrente junto com a União para legislar. Vamos começar pela competência que é privativa do Distrito Federal. Ela está no artigo 15 da LODF, são 27 incisos. Tá? Todos os incisos são de extrema importância, de modo que eu vou destacar para vocês apenas os mais importantes, aqueles que poderiam gerar algum tipo de dúvida a você, candidato, quando se deparar com esse tipo de questão numa prova de concurso público. Então, vamos lá para o artigo 15, compete privativamente ao Distrito Federal. Obviamente, organizar seu governo e administração, criar, organizar ou extinguir regiões administrativas de acordo com a legislação federal. Mas, como eu adiantei, eu vou destacar aquelas competências que são mais comuns de cair em prova. Essa aqui do inciso 3, instituir e arrecadar tributos, observada, olha isso aqui, ó, competência cumulativa do Distrito Federal. Logo no introito aqui da nossa aula, eu havia afirmado que o Distrito Federal ele exerce tanto as competências de Estado como as competências de municípios. Então, esse artigo 15 da LODF, ele vai estampar tanto as competências de um município como as competências de um Estado. Mas, de uma forma ou de outra, é evidente que cabe ao Distrito Federal instituir e arrecadar os seus tributos, observada a sua competência cumulativa. Que competência cumulativa seria essa? A competência que o DF exerce como Estado e também a competência que ele exerce como município. Então, esta é uma competência privativa. Vamos destacar aqui mais uma. Aqui, ó, no inciso 11, autorizar e conceder ou permitir, bem como regular, licenciar e fiscalizar os serviços de aluguel de veículos, tá? Aquele serviço de aluguel de veículo, a pessoa que viaja, né, chega numa cidade, está lá desamparado, não conhece ninguém, ele pode alugar um carro. Então, a responsabilidade pela concessão, pela autorização, cabe privativamente ao Distrito Federal. Vamos destacar mais uma competência. Está aqui, ó, no inciso 14. Exercer o poder de polícia administrativa. Esse poder de polícia administrativa afeta o serviço público. O serviço público ele é executado, mas alguns serviços dependem de fiscalização. E o fiscal, todo sujeito que é um fiscal, ele tem o poder de polícia. A fiscalização nada mais é do que o exercício do poder de polícia administrativa. Quando se tratar de um serviço público prestado pelo Distrito Federal, compete a ele, privativamente, exercer esse poder de polícia administrativa. Outro destaque aqui, ó.
No inciso 16, eu coloquei regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, né, camelôs, inclusive de papéis e de outros resíduos recicláveis. Dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos. Evidentemente que essa era uma competência naturalmente dos municípios, mas como o DF exerce a competência municipal, é ele que vai tratar da limpeza urbana. É uma competência privativa do DF. O município também trata de cemitérios. Aqui no Distrito Federal, como ele é vedado se dividir em municípios, cabe a ele também esse serviço, privativamente cuidar dos cemitérios. Serviços funerários, competência privativa do Distrito Federal. Vamos aqui para mais um destaque. Dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos. Esta competência aqui, ó, essa aqui, a 23, gera muita dúvida do candidato quando ela é cobrada em prova. Por quê? Exercer a inspeção e fiscalização sanitária, de postura ambiental, tributária, de segurança pública, do trabalho, relativamente ao funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços e similar, no âmbito de sua competência, respeitada a legislação federal. Destaquei também a 27, a última competência privativa, que é dispor sobre publicidade externa, em especial sobre a exibição de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda, em logradouros públicos, em locais de acesso público ou destes visíveis. Então guarde isso aqui, ó. Dispor sobre publicidade externa é uma competência privativa do Distrito Federal. Guarda essa competência. Então, são 27 incisos tratando da competência privativa do Distrito Federal. Competência que está lá no artigo 15. Na sequência, nós vamos ver uma competência que é comum. Então, quem é que tem que tratar desses assuntos comuns? O Distrito Federal e a União. Eles vão agir de forma cooperada, vão agir juntos nessas competências que estão lá no artigo 16. Eu gosto de falar que a competência comum só tem frescura. Não que eu ache frescura preservar o meio ambiente, é só uma forma de você guardar. Se você guardar que preservar o meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, vai ajudá-lo na hora de uma prova a lembrar que a competência comum estampa várias frescuras. Vamos ver então quais competências são essas. São 12 incisos, contando com as 27 da competência privativa, já temos 39. Mais 16 da competência concorrente para legislar, nós vamos ter 55 incisos tratando especificamente dessa parte de distribuição de competência. Então, por isso que eu estou destacando apenas os mais importantes. Você, candidato, tem que fazer uma leitura atenta, tem que ler várias vezes, fazer vários exercícios para você poder ficar familiarizado com essas competências. Você não pode confundir. Se a competência é privativa e a questão falar que é uma competência comum, já está errado. Você tem que saber o que é uma competência privativa, o que é uma competência comum e o que é uma competência concorrente para legislar. Já adiantei para vocês, a competência privativa, a competência comum é uma competência para fazer. Então, na parte comum, o que é que compete ao DF, juntamente com a União, fazer? Vou destacar também os que eu acho mais importantes. É competência do Distrito Federal, em comum com a União. Óbvio, zelar pela guarda da Constituição, desta lei orgânica, das leis e das instituições democráticas. Conservar patrimônio público. Proteger documentos e outros bens de valor histórico, cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. E eu destaquei para vocês: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar a fauna, a flora e o cerrado. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Prestar serviços de assistência à saúde da população. Proteção e garantia às pessoas portadoras de deficiência com a cooperação técnica e financeira da União. Combater as causas da pobreza, subnutrição, os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais de saneamento básico. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Isso aqui, ó, confunde demais. Quando você lê numa questão em seu território, você vai ter a impressão de que se trata de uma competência privativa do DF, porque ele se refere ao seu território. Então tome muito cuidado. Apesar da referência em seu território,
esta é uma competência comum que vai ser exercida entre o Distrito Federal e também com a União. E aí, para a gente finalizar aqui, estabelecer e implantar a política para a segurança no trânsito. Cai demais isso em concurso público. Olha, segurança no trânsito. Segurança no trânsito é uma competência comum, tá? Porque lá no direito constitucional você aprende que trânsito e transporte é uma competência da União, competência privativa da União para legislar. Então não confunda, tá? O trânsito e transporte lá da Constituição, competência privativa da União, com a segurança para o trânsito. A segurança para o trânsito é uma competência comum entre a União e o Distrito Federal. Outro cuidado que eu destaco aqui para vocês é o seguinte: o que nós estamos vendo nesse artigo 16 é a competência para fazer, proteger o meio ambiente. Você não pode confundir com a competência concorrente para legislar. Por quê? Se cabe ao DF, conjuntamente com a União, proteger o meio ambiente, quem é que vai legislar sobre proteção ao meio ambiente? Quem é que vai legislar sobre proteção ao patrimônio histórico e cultural? Também o Distrito Federal e a União. A diferença é que no artigo 16 eu tenho a competência para proteger. E no artigo 17, que trata da competência concorrente, já é para legislar sobre proteção ao meio ambiente. São muito parecidos, mas é evidente que você não vai cair nessa. A competência para proteger o meio ambiente, comum. A competência para legislar sobre a proteção ao meio ambiente passa a ser concorrente entre a União e o Distrito Federal. Aliás, uma conclusão bastante óbvia. Se a proteção cabe ao Distrito Federal e também à União, quem é que vai legislar sobre proteção ao meio ambiente? As duas entidades, tanto o Distrito Federal quanto a União. Então, para finalizar aqui, o artigo 17, que trata da competência concorrente para legislar. Tome cuidado, porque das competências do artigo 16, a competência comum para fazer, elas serão repetidas no artigo 17. Por quê? Porque se eu tenho a competência para fazer, eu também tenho a competência para legislar. Por isso que os dispositivos são muito parecidos, tá? Não são idênticos, são parecidos. Vamos olhar lá então o artigo 17, que trata da competência concorrente para legislar. Na tela. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar. E está aqui, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Vamos partir então dessa premissa de que no direito tributário, a competência para legislar é o quê? Concorrente. Lembra vocês o seguinte: o DF ele reúne as competências de Estado e as competências de município. Cabe ao DF privativamente instituir os seus tributos. Ele é que institui IPVA, ele é que institui, por exemplo, um IPTU. Mas a legislação sobre direito tributário vai ser exercida de forma concorrente. Tanto a União vai legislar, quanto o Distrito Federal vai legislar. Mas por que eu teria duas legislações? Porque no campo da legislação concorrente, a União ela edita normas gerais, enquanto que o DF vai editar apenas as normas suplementares. Por isso que eu tenho um Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional ele é editado na competência concorrente da União para legislar. Dessa forma, são normas gerais que eu encontro no CTN, no Código Tributário Nacional. E as leis tributárias do Distrito Federal serão apenas normas suplementares. Por isso que o direito tributário, ele encabeça esse inciso 1 sobre os ramos do direito cuja competência para legislar, ela é concorrente. Então, na parte jurídica, no que tange aos direitos, qual é a competência concorrente do Distrito Federal? Legislar sobre direito tributário, financeiro, econômico, urbanístico e penitenciário. Então, esses ramos do direito, a competência é concorrente. Eu recomendo que você, candidato, diante de 3 dispositivos de extrema importância, artigos 15, 16 e 17, competência privativa do DF, competência comum do DF com a União e competência concorrente para legislar entre a União e o Distrito Federal. Recomendo que você dê uma atenção especial ao artigo 17, que trata dessa competência concorrente para legislar. Por quê? Além de ser o mais cobrado em prova, a competência concorrente para legislar, você pode estabelecer um certo raciocínio no seguinte sentido. Se eu sei qual é a competência concorrente para legislar, por dedução, eu posso concluir o que é competência privativa e o que é competência comum. Então, qual é a primeira função que você tem ao se deparar com uma questão sobre
repartição de competência. Verifica se não é a competência concorrente. Por quê? Se você seguir o meu conselho, você já decorou os 16 incisos da competência concorrente. Se eles estiverem decorados, você já exclui. Bom, não é da competência concorrente para legislar. Só pode ser privativa ou competência comum. A competência privativa do DF, ela já é meio autoelucidativa, né? É meio óbvio o que o Distrito Federal faz. Então facilita muito os exercícios se você tiver decorado pelo menos o artigo 17. Daqui a pouco nós faremos algumas questões e você vai comprovar isso que eu estou te falando. Se você souber direitinho quais são os 16 incisos da competência concorrente, fica muito fácil resolver questões sobre repartição de competências. Então, voltando aqui para o inciso 2, tá? Outro tópico cuja competência é concorrente. Orçamento, tá? Óbvio, o DF tem orçamento, tem que legislar também sobre orçamento. Junta comercial, também está na legislação concorrente. É aqui que os empresários fazem um registro dos contratos sociais quando eles abrem uma empresa. Na sequência, custas de serviços forenses. Custas de serviços forenses são as taxas judiciárias. Sempre que você for movimentar a justiça, você tem que pagar por esse serviço. Se você não tiver condições, claro, pode pedir a gratuidade de justiça, você pode recorrer à Defensoria Pública. Agora, se você não se encaixa nessa situação, o serviço judiciário ele é cobrado através de um tributo chamado taxa, custas judiciais. Então, é competência concorrente legislar sobre custas de serviços forenses, produção e consumo. Recentemente, o Distrito Federal proibiu a comercialização de armas de brinquedo. Por que ele pode proibir essa comercialização? Ele pode retirar o fundamento para fazer isso em alguns dispositivos da LODF. Um deles é justamente a produção e consumo. Como legislar sobre produção e consumo está na competência concorrente do Distrito Federal, ele pode proibir a comercialização de armas de brinquedo. Poderia usar também como outro fundamento a proteção ao consumidor. Tá? Para proteger o consumidor, proíbe-se o comércio de armas de brinquedo no Distrito Federal. Então, pelo menos 2 incisos do artigo 17 permitem ao Distrito Federal legislar sobre a proibição de armas de brinquedo. Ou é por produção e consumo, ou é por proteção ao consumidor. Então, vamos lá para o inciso 6. Cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Lembre-se, que de novo apareceu a tal proteção do meio ambiente. Mas isso não é competência comum? A competência comum é para proteger. A competência concorrente é para legislar sobre a proteção. De novo aqui, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico é uma competência comum. Mas quem é que vai legislar sobre isso? O Distrito Federal, porque ele tem a competência concorrente. Olha que interessante esse inciso 8. Cabe ao DF legislar concorrentemente com a União sobre responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, olha que coisa feia, espeleológico, turístico e paisagístico. O que é isso aí, espeleológico? Sabiam que a palavra espelunca deu origem ao espeleológico? Espelunca quer dizer caverna. Então, o patrimônio espeleológico são aquelas cavernas subterrâneas, né? A região aqui do Centro-Oeste tem muitas cavernas. Então, cabe ao DF, concorrentemente com a União, legislar sobre a proteção a esse patrimônio espeleológico. Fica aí como cultura para vocês, Espelunca, caverna, deu origem à palavra espeleológico. Vamos lá para o inciso 9, próxima matéria cuja competência é concorrente. Educação, cultura, ensino e desporto. Educação, DF faz em comum com a União. Cultura, ensino e desporto, a mesma coisa. Lá é para fazer. Aqui é legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. O mesmo para previdência, proteção e defesa da saúde. Se é para legislar, a competência concorrente. Se é para fazer, a competência comum. Assistência jurídica, nos termos da legislação em vigor, o DF tem defensoria pública, tem que legislar sobre a assistência jurídica, né, para aquelas pessoas hipossuficientes. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Vejam que fazer, proteger as pessoas com deficiência é competência comum. Legislar sobre essa proteção já passa a ser uma competência concorrente. Então, faltam apenas 4 incisos. Vamos liquidar aqui o artigo 17. Proteção à infância e à juventude, manutenção da ordem e segurança internas, procedimentos em matéria processual. Cai demais em prova isso daqui, tá? Procedimentos
em matéria processual está lá como competência concorrente. Eu sei que o TJDF é um serviço da União, eu sei, mas como isso está na Constituição e esse rol vale para estados e Distrito Federal, ele está aqui. Então, teoricamente, o DF sim poderia legislar sobre procedimentos em matéria processual, mas você tem que lembrar da peculiaridade que o DF só tem dois poderes. O TJDF é um poder da União, é a União que mantém e organiza o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, também como organiza e mantém a PM, a Polícia Civil, os bombeiros. Tá? Então, mas, de qualquer forma, decora esse rol, porque, como eu já alertei na primeira aula, cobranças, né, sobre LODF é o que está no seu texto. Tá? Se está lá no texto e a pergunta falar, segundo a LODF, diz exatamente o que está lá, não questione muito. Se você questionar muito questões de LODF, você acaba tendo um resultado ruim. Basta você decorar a LODF, responder o que a questão quer e você vai ser feliz. Vamos aqui para o nosso último inciso. Organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Esse dispositivo, turma, ele é importante porque, como a Polícia Civil, a PM e os bombeiros são serviços da União, você poderia ficar na dúvida, será que o governador, será que o DF pode legislar sobre organização, direitos e deveres da Polícia Civil? Sim, porque não obstante a Polícia Civil ser um serviço da União, ela é subordinada ao governador, juntamente com a PM e com os bombeiros. Então tem essa peculiaridade, está lá no artigo 144 da Constituição. Polícia Civil, PM, bombeiros são serviços organizados e mantidos pela União, mas que, todavia, estão subordinados ao governador do Distrito Federal, razão pela qual ele pode legislar sobre organização, direitos e deveres da Polícia Civil. São 16 incisos. Decore esses 16 incisos. Além dessa decoreba, desses 16 incisos do artigo 17, a legislação concorrente ela tem uma peculiaridade. A LODF, assim como a Constituição, vai nos trazer algumas regras sobre a legislação concorrente. Tá? São 3 regras. Decore, porque também é muito cobrado em prova. Se a legislação é concorrente, se a União, juntamente com o DF, pode legislar sobre determinado assunto, como é que eu vou saber qual das leis que eu tenho que seguir? É muito simples. Dá uma olhadinha aqui, ó, na primeira regra, regras da legislação concorrente. O DF, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União. De modo que a União, na legislação concorrente, ela edita normas gerais. E o DF? O DF vai suplementar essa legislação federal. Eu já dei como exemplo aqui o Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional, direito tributário, competência concorrente para legislar. Se a União edita uma norma, o que é que eu já sei? Que se trata de uma norma geral, e norma geral é na legislação concorrente. A União editando uma norma geral, evidentemente que essa legislação precisa ser suplementada pelo Distrito Federal. Tá? Então, na matéria concorrente, eu tenho União editando normas gerais e o Distrito Federal normas suplementares. Repare que esta competência do Distrito Federal, ela depende da União. Primeiro a União edita normas gerais, depois o DF edita as normas suplementares. Então, pode acontecer uma situação da União não editar as normas gerais. Se isso acontecer, como é que o DF fica? Ele vai seguir a segunda regra da legislação concorrente. Dá uma olhada aqui no quadro. Ó. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o DF exercerá competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O que isso significa? Se não tem uma lei federal, o DF vai legislar normas gerais e também as normas suplementares. Vai legislar de forma plena. O exercício dessa segunda regra pode acarretar o seguinte problema. E se no futuro surgir uma lei federal? O DF legislou de forma plena, só que agora eu também tenho uma lei federal. Nesse caso, vai incidir a terceira regra, que diz o seguinte, ó, no caso de superveniência de uma lei federal, suspende-se a eficácia da legislação do Distrito Federal apenas naquela parte que for incompatível com a legislação federal. Então, recapitulando, só para a legislação concorrente entre União e Distrito Federal. Vai ficar assim, União edita normas gerais. DF, normas suplementares. Inexistindo lei federal, DF legisla de forma plena. E se vier uma lei federal? Se isso acontecer, essa lei federal vai suspender a eficácia da lei distrital no que lhe for contrário. Vamos ver a redação, então, aqui do parágrafo 3º. A superveniência
de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei local, no que lhe for contrário. Essa lei local aqui, ó, é uma lei do Distrito Federal. E olhe que a palavra é suspende a eficácia, não é revoga. Se a questão falar em revoga a legislação do DF no que lhe for contrário, a questão está errada. A palavra certa é suspende. Não vai haver revogação por uma razão muito simples. Nós somos uma federação. Todos os entes federativos são autônomos entre si, de modo que a União não manda no Distrito Federal. Lei federal não é mais importante que uma lei do Distrito Federal. A palavra revoga daria uma ideia de hierarquia, e essa hierarquia não existe. Por isso que a palavra correta é suspende a eficácia. Cuidado, se aparecer a palavra revoga, pode marcar errado. A questão, o gabarito com certeza virá errado. A terceira regra, a palavra a ser usada é suspende a eficácia. Bom, vamos ver aqui alguns exercícios sobre esses 17 primeiros artigos da LODF. Vamos fazer uma recapitulação. Então, aqui, ó, exercícios de LODF. Acerca da Lei Orgânica do Distrito Federal, julgue os itens seguintes. No DF, a soberania popular ela é exercida exclusivamente mediante plebiscito e referendo. Certo ou errado? Errado. Porque o artigo 5º da LODF diz que a soberania popular ela será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. A questão esqueceu de falar da iniciativa popular, portanto, está errada. Segunda questão. É lícita a criação ou extinção de regiões administrativas, tema do artigo 13 da LODF, mediante decreto do governador. Não é nada disso. A criação é por lei aprovada pela maioria absoluta da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por isso que a segunda questão está também errada. Vamos lá para a terceira questão. No exercício de sua autonomia política, artigo 1º da LODF, o DF criou uma lei que promove os direitos humanos assegurados na Constituição Federal. Acerca desse ato legislativo, assinale a alternativa correta à luz da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vamos recapitular o artigo 3º. Esse artigo 3º da LODF nos traz os objetivos prioritários do Distrito Federal. E qual é o primeiro objetivo prioritário do DF? Assegurar os direitos humanos previstos na Constituição e também na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ao editar essa lei, o Distrito Federal ele está cumprindo o quê? Um de seus objetivos prioritários previsto no artigo 3º. Vamos ver então qual é a resposta, né, que melhor se encaixa a esse enunciado. Letra E. Ao se promulgar a lei, foi atendido um dos objetivos prioritários do Distrito Federal. Ok, a princípio não tem nada de errado. Vamos ver a letra B. O DF só pode promover os direitos humanos por meio de lei. Não, isso não está escrito na LODF. Diz apenas que ele tem que promover e garantir, assegurar esses direitos humanos. Não tem nada dizendo que tem que ser por lei. A lei visa atender à exigência presente na Constituição, mas não na LODF. Está previsto no artigo 3º da LODF. Segundo a LODF, a dignidade da pessoa humana é um objetivo prioritário. Errado, tá? É um valor fundamental. Não está no artigo 3º, está no artigo 2º, não confunda. Valor fundamental é o Alcidivaplu, autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. O parágrafo único diz que ninguém vai ser discriminado. Ele confundiu, ele está chamando, né, de objetivo prioritário, que na verdade é um valor fundamental. Vamos fechar aqui o item E. A referida lei é manifestação da autonomia administrativa da Câmara Legislativa. Veja bem, a autonomia, né, que a Câmara Legislativa exerce é justamente na sua função de legislar. Isso não tem nada a ver no seu conteúdo administrativo. A lei é editada no exercício do poder, tá? Poder que é exercido pela Câmara Legislativa quando ela legisla. Então, a resposta só pode ser aquela letra A, que a gente já até desconfiava que seria a resposta correta. Vamos dar uma olhadinha aqui na quarta questão. Acerca da Lei Orgânica do DF, julgue os itens seguintes.
Um dos objetivos prioritários do DF, artigo 3º, é assegurar, por parte do poder público, a proteção individualizada à integridade psicológica das testemunhas das infrações penais. Perfeito. Não só as testemunhas, mas também como as vítimas e bem como os familiares, os respectivos familiares, tanto das testemunhas quanto das vítimas de infrações penais. Esse é um objetivo prioritário. Resposta correta, item 5. É competência do DF, em comum com a União, dispor sobre a administração de cemitérios. Nós destacamos que esta competência, na verdade, ela é privativa do Distrito Federal, de modo que o item 5 está equivocado. A administração de cemitérios é competência privativa do DF. Vamos lá para mais uma questão. De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao DF. Ele quer competência do artigo 15, tá? Competência privativa. Nós acabamos de ver. Legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Isso aqui está na competência concorrente. Ele não quer a concorrente, ele quer a competência privativa. Legislar sobre custas de serviços forenses. Essa também é competência concorrente. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Eu disse que isso aqui ia te confundir. Ao ler em seu território, você tem a impressão de que é uma competência privativa do DF, mas não é. Esta é uma competência comum. Essa já está no artigo 16 da LODF. Instituir e arrecadar tributos, observada a competência cumulativa do DF. Essa aqui é a resposta. Essa é uma competência privativa do DF. Por fim, preservar a fauna e a flora do Cerrado. Falei para vocês, frescura é competência comum para fazer e concorrente para legislar. A letra E está errada. Esta aqui é uma competência concorrente, se for para legislar, ou comum, se é para fazer. De modo que o item 6, a resposta correta, item E. Então, nessa nossa segunda aula, a gente fechou aqui até o artigo 17 da LODF, fizemos alguns exercícios para você já ir se familiarizando como que se cobra isso em concurso público. Na próxima aula, nós vamos ver, a partir do artigo 18, as vedações, que a LODF apresenta para o Distrito Federal, bem como a administração pública, tema mais rebuscado, mais complexo, tema com maior riqueza de detalhes. A gente se vê, então, na próxima aula. Até lá, um forte abraço.